14 anos e foi um período bem desafiador o começo do diagnóstico, por conta que não havia muitas informações, não haviam muitos profissionais capacitados para nos orientar, e eu senti um grande vazio nessa época, justamente por conta que eu não sabia o que meu filho tinha, então eu precisava de orientação. Ele parou de falar num período de 2 anos e meio, parou definitivamente de falar de uma hora para outra. Antes disso, a gente percebia que ele tinha alguns comportamentos de ver coisas girando, alguns comportamentos repetitivos, a gente chamava, ele não respondia pelo nome, mas era algo que não se destacava, tanto que quando procurávamos profissionais, pediatras, eles diziam assim: cada criança no seu tempo, tenha calma, mãe, tudo vai ficar bem. Mas quando ele parou de falar, foi o pico inicial que nos levou a buscar um profissional capacitado, porém não havia informação. E isso foi uma grande dor para nós e acredito que é para muitas famílias também. Transtorno do espectro autista. Uma alteração no desenvolvimento neurológico que prejudica a organização de pensamentos, sentimentos e emoções. De acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o crescimento de diagnóstico foi relevante ao longo das décadas. Em 1970, 1 em cada 10 mil crianças eram diagnosticadas com autismo. Em 1994, esse número passou para 1 em cada 1.000. E em 2023, chegou a 1 em cada 36 crianças. A analista do comportamento, Ivana Matos, explicou que esse aumento expressivo pode ser resultado de diversos fatores, como a conscientização da população frente ao assunto e o acesso à informação, possibilitando que casos mais leves, que antes passavam despercebidos, sejam identificados. Hoje, o DSM-5, que é o Código de Psiquiatria americano, que é onde tem todos os critérios para que uma criança seja diagnosticada com autismo, está mais claro, né? Então, os médicos conseguem, os terapeutas, as pessoas que fazem parte desse processo de diagnóstico, eles conseguem identificar melhor essas características e conseguem, assim, auxiliar a família nesse diagnóstico, tanto precoce para crianças pequenas, como no diagnóstico tardio, por exemplo, para adultos. Ivana ressalta ainda as principais características que costumam chamar a atenção dos pais. A falta de contato visual é uma característica muito importante. Às vezes os pais chamam, parece que a criança é inclusive surda, porque não atende, não olha, não consegue identificar de onde vem essa voz, né? A falta de estímulo para brincar com brinquedos ou o brincar disfuncional, né? Você a criança pega o brinquedo e ao invés, por exemplo, do carro de fazer o vai e vem, ele levanta a rodinha e fica girando a rodinha. Ou ele enfileira tudo por tamanhos e cores e formas, ou empilha todos os brinquedos. Isso também é uma característica. E uma das características principais é o atraso na fala. Guilherme foi diagnosticado com autismo ainda na infância. A mãe relembra como foi esse processo e reforça a importância do diagnóstico precoce. Então eu acredito que o diagnóstico precoce ele é tão importante não só para a família, quanto para a sociedade, quanto a nível socioeconômico também, geral. Porque um diagnóstico feito precocemente ajuda a criança a se desenvolver e se tornar um cidadão que pode ser produtivo na sociedade futuramente, que pode suprir a expectativa também da família, dessa criança ser independente, que também agrega na saúde do ambiente familiar. Então, esse diagnóstico do Guilherme veio com 6 anos, foi 3 anos depois que ele apresentou os primeiros sintomas e eu ficava sempre me perguntando, se ele tivesse tido o diagnóstico precoce, será que ele teria parado de falar? Será que ele poderia ter se desenvolvido mais? Hoje a ciência já prova que isso é um fator considerável, que quanto mais cedo o diagnóstico na criança conter, mais capacidade de desenvolver habilidades ela pode ter futuramente e se tornar uma pessoa com uma qualidade de vida maior, tanto para si mesmo, quanto para a sociedade, quanto para a família. O autismo pode ser desenvolvido por questões genéticas, mas a maior parte dos casos, a causa está relacionada às condições físicas e emocionais que o indivíduo foi exposto. O autismo ele pode estar tanto na parte genética, né? Algumas pessoas que fazem o acompanhamento genético conseguem identificar que isso vem da genética, mas a maioria dos autistas hoje são por questões do ambiente, né? Então, alguma
questão ali, principalmente no momento do nascimento ou na gestação, fez com que a criança tivesse esse desenvolvimento cerebral diferente, né? Porque o autismo ele é considerado uma questão de neurodesenvolvimento, então está muito relacionado à parte cerebral. O bom convívio social e a evolução motora de pessoas com espectro está diretamente associada ao acompanhamento terapêutico com uma equipe multidisciplinar. O autismo não é uma doença, o autismo é uma deficiência. Então a gente tem um tratamento quase que para a vida inteira da pessoa autista, né? Hoje, no Brasil, como em outros países do mundo, utiliza-se bastante a terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada. É uma terapia onde trabalha de fato as questões comportamentais, principalmente manejo do comportamento interferente. O comportamento interferente é o que a gente chama de comportamento errado, né? E também para trabalhar as habilidades que a criança autista tem dificuldade de aprender sozinha. Então hoje a maioria das crianças hoje são atendidas com essa terapia, mas ao passar dos anos, essa terapia muito provavelmente precisa modificar, principalmente quando entra na fase adolescente para adulto, porque aí já é uma outra abordagem. Mesmo com todos os desafios ao longo da jornada, a Bruna ressignificou o diagnóstico do filho e enxergou propósito no que antes parecia ser um problema. Bom, o Guilherme transformou a nossa família em todos os níveis, emocionais, espirituais, comportamentais, alimentação, tudo. Porque tudo que era uma dificuldade para ele era um desafio para nós também. Então a gente foi se adaptando a ele e não fazendo ele se adaptar a nós. Nós fomos criando para ele um ambiente de qualidade de vida para que ele também pudesse ser feliz ao modo dele, sem muita expectativa. Muitas vezes os pais ficam com essa coisa de que, será que meu filho vai falar? Será que ele vai fazer uma faculdade? Será que ele vai sair de casa? Enfim, será que ele vai ter uma namorada? É uma expectativa de todo pai e mãe quando tem um filho com uma deficiência. A nossa era que ele fosse feliz.